E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Rodrigo. Eu tô aqui gravando uma aula, uma videoaula aqui com o pessoal do terceiro ano da Escola Padre Anchieta aqui de Diadema. A gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a globalização e a pandemia. A gente vai fazer uma análise desse processo aí da pandemia e vamos mesclar com a questão da globalização, entender o porquê que uma epidemia ela se torna uma pandemia dentro do viés da globalização. Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com os alunos para que eles possam visualizar a minha tela. Então vamos lá. Galera, globalização em meio à pandemia, tá? Bom, a gente precisa primeiro entender aí que a globalização ele é um termo que é dos mais frequentes empregados aí para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a sua consolidação do mundo, tá? Para a gente começar, a gente já tinha falado isso lá na sala de aula. A gente falou o seguinte: globalização ela começa lá nos meados das grandes navegações, né? Segundo alguns especialistas falam, a globalização ela teve, alguns dizem que é ali que começou, outros dizem que não foi ali que começou, mas vamos pegar que a globalização ela teve um pontapé inicial, né? Ali nas grandes navegações, onde Portugal começa a entrar em contato com outros países através de uma nova tecnologia essa chamada de caravela, tá? Eles demoravam um certo tempo para poder chegar de Portugal ao Brasil, de Portugal e outros lugares do mundo, mas se utilizava daquilo ali. Bom, enfim, é uma forma de você interligar, ter a integração entre os países. Na prática, ela é vista como a total ou a parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Então, como foi falado no início, as grandes navegações começou, você tinha as caravelas faziam com que você tivesse essa integração que não era total do mundo inteiro, mas era parcial, porque você tinha vários outros estados, nações que estavam se conectando um com o outro, e total é quando a gente tem o advento da tecnologia internet, né? O advento da tecnologia internet fez com que a gente tivesse aí a integração entre todos os países através da rede mundial dos computadores, tá? Transporte, caravela, avião, entre outros transportes aí. Esses são os mecanismos utilizados para que você possa ter a integração dentro do processo de globalização, tá? Aí ele fala do conceito de globalização, né? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia, história. Ou seja, são várias áreas humanas que vão definir o conceito de globalização de maneira que cada matéria entende. Cada autor vai entender a globalização de um jeito. Você vai ter autor da geografia que vai falar assim: não existe globalização. Por quê? Porque nem todos os países estão interligados, não estão integrados, né? O mais correto é afirmar que existe uma mundialização, ou seja, ela é parcial, entre alguns países do mundo estão ligados, outros não, né? Você vai ter aí o conceito sociológico, você vai ter o conceito filosófico, e aí eles vão se pautar de vários e vários estudos para poder definir o que é esse diacho da globalização, tá? Em uma tentativa de síntese, a gente pode dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial. Socioespaciais por quê? Porque o ser humano ele é um ser sociável e ele habita nessa terra, ele também se desloca nessa terra, ele interage com as outras pessoas, por isso que ele é um ser social, tá? Instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Bom, vale lembrar
No entanto que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Como foi falado, foi lá desde das grandes navegações, aí você teve o processo da industrialização, você teve aí a ferrovia, depois você teve aí a aerovia, né? Então a gente teve um processo, teve um caminho sendo trilhado para poder chegar ao conceito final, que é o conceito de globalização que nós utilizamos na presente data. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e também transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Por que é cada vez maior ao longo do tempo? Porque com o passar do tempo as tecnologias vão se aprimorando, elas vão se melhorando, e aí o acesso a essa tecnologia ela vai ficando mais, entre aspas, de fácil acesso a todo mundo, né? Dizem até que logo nós não teremos a possibilidade de pagar a internet. A internet ela vai ser free, né? Ela já é uma coisa que é feita, se não vai precisar de um cabo, né? Não vai precisar de um cabo mais, né? Você tem o Wi-Fi hoje em dia, né? Mas hoje em dia você tem o sinal Wi-Fi. Então o sinal Wi-Fi ele faz com que você tenha o sinal da internet para todo mundo. Logo a gente vai ter aí, se eu não me engano, no Japão não se paga internet. A internet ela é gratuita. O que você paga é o celular, né? É o celular, é o computador. Isso você paga. A internet lá ela é gratuita para todo mundo, né? E você não precisa de cabo, é tudo Wi-Fi, né? E a gente logo está entrando aí na era do 5G, né? Quem sabe a gente vai estar fazendo uma videoconferência um holograma, né? Por exemplo, eu ficando de pé ali, vocês vendo uma lousa atrás de mim, eu escrevendo, né? Então vai ser mais ou menos nesse sentido aí que vocês vão ter aí o processo de evolução dessas tecnologias ao longo do tempo, né? Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que os dias atuais, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado? Será que a gente está caminhando para que essa globalização ela se complete? Vocês acham que isso pode acontecer? Sim ou não? Eu acredito que sim, né? Há uns 20 anos, 25 anos atrás, você não tinha a possibilidade de você fazer ligação de um relógio, né? Hoje você pode fazer a ligação com um relógio, né? Isso era uma coisa que era vista em séries japonesas, que é da minha época, né? Não é da época de vocês, né? Mas é mais ou menos nesse sentido aí. Então a gente está caminhando para que esse mundo se globalize. Se você tiver aí eu coloco um adendo, se você tiver um negócio chamado justiça social, porque tem países no mundo que são países extremamente pobres, mas pobre ao ponto de você não ter água potável, pobre de você não ter luz elétrica, pobre de você não ter alimentos. Então, esses entraves que impedem que você tenha a globalização a nível total. Por isso que a gente só tem aí a globalização no nível parcial. O avanço realizado dos sistemas de comunicação e transporte responsáveis pelo avanço e consolidação da globalização atual propiciou a integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno. Aí eu vou explicar uma coisa.
A globalização, ela fez com que a gente tivesse a ideia de que o mundo encolheu. Ah, o mundo ele era enorme, grande, caramba. E aí, com as novas tecnologias, parece que as distâncias diminuíram. Parece que os lugares ficaram a um passo de você. Por isso que é utilizado esse termo aldeia global, tá? Porque a aldeia é uma coisa pequena. Você lembra lá a aldeia dos índios, né? É restrita àquele povo ali. Então a aldeia global é nesse sentido. Né? Então você vai estar lá, as pessoas vão estar próximas do outro, mas isso só foi possível graças à tecnologia. O que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico, científico e informacional, termo utilizado pelo magnífico professor de geografia Milton Santos, né, já falecido, né, que ele fala que o mundo hoje vive um mundo técnico, científico e informacional, né, onde você tem a questão da informática, onde faz com que todo mundo esteja interligado em uma rede, né, rede de comunicação, rede de transporte, enfim, tudo isso daí. Tornou o planeta metaforicamente menor, exatamente falar. Aí, vamos fazer aqui um paralelo. A gente vai fazer um paralelo. O coronavírus e a globalização. Tá? O que é o coronavírus? Micro-organismo. Ele vai falar o seguinte primeiro, né? Vamos pegar e falar assim. Que micro-organismo não precisa ter passaporte. Tá? Micro-organismo não precisa ter passaporte, ele vai entrar para tudo que é tipo de lugar. Tá? Precisa de um hospedeiro, precisa de alguém para poder esse micro-organismo ir para outro lugar. Tá? Vai se espalhar através, como manda a própria lei da natureza, e aí um professor de biologia ele poderia falar com muito mais propriedade do que eu, né, sobre essa questão da disseminação dos vírus no mundo inteiro. Mas o que a gente pode pensar aí é que o problema do vírus, do Covid-19, foi o processo de comunicação que teve entre as pessoas. Né? No caso, a primeira pessoa contaminada, vamos pegar aqui na questão do Brasil, estão dizendo que o paciente zero foi uma pessoa que veio da Itália. Né? Que veio da Itália. E aí ele ficou um certo tempo pelo contato com outras pessoas, né? E esse contato com as outras pessoas fez com que ele pudesse passar esse vírus de uma pessoa para outra. Tá? Então, o vírus viajou com essa pessoa de um país para o outro. É por isso que a gente tem a ideia de questão de pandemia, tá? Porque quando você tem uma epidemia, por exemplo, dengue. Teve uma epidemia de dengue. A dengue ela está contaminando só as pessoas daquela região, estado de São Paulo. Se passar do estado de São Paulo para Minas, já começou a ficar um negócio mais complicado. Se sair de São Paulo e Minas e for para os Estados Unidos, complicou. Aí já começa a ter a ideia de pandemia. Né? Aí, desse jeito, né? Desse jeito as pessoas vão começar a se contaminar. E isso foi sendo passado de uma pessoa para outra, foi sendo passado de uma pessoa para outra. Essa pessoa que era assintomática, não tinha nenhum sintoma, ela não adoeceu, mas ela é hospedeira, ela passou esse vírus para uma outra pessoa que já é sintomática, né? E aí ela vai ter todos os sintomas e aí adoece e pode vir a óbito ou não, né? Mas isso daí começou a ser feito por quê? Por que começou a acontecer essa pandemia? Pessoas da China, a China é um dos países que mais vende e compra mercadorias do mundo. As pessoas estavam entrando em contato com não só chineses, mas também outras pessoas do mundo. E aí essa contaminação foi sendo passada de uma pessoa para outra, por várias pessoas do mundo ali naquela região, né? Ou estava a passeio, né?
E aí essas pessoas voltaram para sua residência natal, né, para sua terra natal, e aí vão contaminar as outras pessoas. Por isso que vai se gerando a questão de pandemia. Definição essa que a OMS ela definiu que não depende de um número específico de caso para que a gente possa pegar e falar assim, olha, o coronavírus ele gerou uma pandemia. Não. Simplesmente ele precisa pegar e se espalhar no mundo. Se espalhou no mundo, você já tem aí a questão da pandemia. Então a gente tem aí essa situação onde você tem uma doença infecciosa, ela viaja pelo mundo. Já visto que a gente tem tecnologias para isso, o avião, né? As pessoas viajam muito mais rápido de um lugar para o outro, tem acesso com essas pessoas de um lugar para o outro, e o vírus vai lá, viaja, né, sem pagar nada, não precisa de passaporte, não precisa de visto, entra no país e contamina a galera em geral. O mundo como é, a globalização como perversidade. De fato, para a grande maior parte da humanidade, a globalização ela está se importando como uma fábrica de perversidade. Por quê? Porque muitas vezes você não precisa ter a pessoa, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Uma empresa que estava no Brasil, ela pega, fecha as portas, vai para outro lugar. Por exemplo, a Nike. A Nike ela tem a sua sede nos Estados Unidos. Ela vai ter as suas subsedes, as suas filiais vão estar espalhadas pelo mundo. Onde vai estar o chão de fábrica? Vai estar na China, vai estar em Taiwan, vai estar em Singapura, vai estar nesses lugares. Né? Vão estar se produzindo essas coisas, os tênis, os produtos da Nike ali. E aí, todo o poder de decisão fica nos Estados Unidos. E as pessoas que estavam lá trabalhando nos Estados Unidos produzindo tênis Nike foram mandadas embora. Por quê? Porque essa globalização fez com que você tivesse a contratação de outras pessoas de outros lugares do mundo. E aí você tem um problema de desemprego crescente que vai se tornando crônico justamente por conta dessa situação da globalização. Né? A pobreza ela vai aumentar ao ponto de até mesmo fazer com que classes médias percam uma qualidade de vida em detrimento a essa situação onde eles vão buscar novas mão de obras em outros lugares. Então aí você tem aí essa questão. O salário médio ele tende a baixar. Por quê? Mais uma vez, essa mesma explicação. As pessoas lá de fora, por exemplo, na China, você acha que um chinês ele vai cobrar um salário mínimo do Brasil 1.800, acho que é isso, 1.800, 1.900, não sei, eu não me lembro, mas é quase isso, R$1.800 para poder ter, para trabalhar? Não, ele vai pegar e vai cobrar menos. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma oferta de emprego pequena e uma demanda de pessoas desempregadas muito grande. Então, vai fazer com que as pessoas que estão desempregadas tendem a baixar o seu salário, faz com que o seu salário médio vá lá para baixo para poder ficar empregado. Né? Vai ganhar menos para poder ficar empregado. E a fome vai também atingir várias pessoas aí por conta disso daí. Desabrigo, né? As pessoas vão perder suas casas, né? Enfim, uma série de coisas aí que vão estar sendo manifestadas por conta dessa globalização. Novas enfermidades como a SIDA, que se instala em velhas doenças, tá? Se instalam e as velhas doenças supostamente extirpadas fazem o seu retorno triunfal, né? No caso aí uma nova doença, coronavírus, né? E você tem velhas doenças que estão voltando, como por exemplo a febre amarela, está aí contaminando novamente, né? Mortalidade infantil permanece por conta dessa questão de você ter as enfermidades e também a fome, né? A pobreza, a despeito do progresso médico. A informação. Nós estamos na era da informação.
Nós estamos na era da internet. Pessoas tendo acesso a todo tipo de informação, e aí a gente vê pessoas saindo sem máscara, pessoas saindo, se aglomerando, pessoas tendo a informação que o vírus ele é um vírus letal, é um vírus que não tem cura, não existe cura ainda, não existe uma vacina ainda, e o pessoal, mesmo aqueles da classe média, que são ditos que têm mais possibilidade de ter formação, agem como se fossem pessoas que não têm informação. Entra até a questão lá do mito da caverna. As pessoas entram na caverna, né? Tá lá vendo o mundo através das aparências, das sombras. Quando sai para fora da caverna, vê o mundo como que é na realidade, e aí quando se depara com um determinado momento, volta para dentro da caverna, volta a viver de maneira que está vendo as coisas só pela aparência, só pelas sombras. É uma loucura tremenda. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível, porque não é todo mundo que tem acesso às melhores tecnologias. Na nossa escola, a gente tem lousa digital em todas as salas, a gente tem retroprojetor em todas as salas. A gente não tem essas tecnologias. Logo, a gente tem que trabalhar através da tecnologia GLS. Giz, lousa, né? Lousa e a saliva. Né? A gente tem que trabalhar desse jeito. Né? Enquanto países, o professor lá está dando a aula na sua lousa digital, e aí o que ele faz? Ele passa a mão no tablet dele, faz assim, ele joga, né, as informações para o tablet de todos os alunos, né, que estão ali, né, numa escola top de linha, num país de linha, né? Então você tem essa situação aí. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível, alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, né? Como, por exemplo, o egoísmo. As pessoas elas se tornam egoístas por conta da questão material, né? Desse materialismo tacanho, né? As pessoas se tornam cínicas por conta dessa coisa de o vírus não vai me atingir, eu sou atleta, eu tenho um físico de atleta, o vírus não vai me atingir. Meu Deus, né? E aí a gente viu aí a questão também, que é um dado que é muito peculiar do nosso país, e não só do nosso país, mas também dos países de terceiro mundo, né? Os países que não são subdesenvolvidos, né? A corrupção, né? A gente viu um caso recentemente, no Rio de Janeiro, aí no noticiário falando que a compra de respiradores no Rio de Janeiro, lá, não sei se que ocorreu, mas dizem que os respiradores não eram viáveis para poder funcionar. Então está sendo investigado para ver se foi utilização de dinheiro público de maneira imprópria. Né? Bom, essas perversidades que são sistêmicas num país aí, no mundo, por conta da globalização, está na raiz dessa evolução negativa da humanidade e tem uma relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente se caracterizam em ações hegemônicas. A gente precisa, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, porra, o mundo ele tá tão competitivo e aí as pessoas vão burlar para poder se prevalecer. A pessoa vai disputar uma vaga na faculdade através do Enem, aí vai pro Enem com uma escuta, né, para poder pegar o gabarito e ir bem naquela prova. É uma forma de corrupção. Né? Tá jogando videogame, o cara vai lá e usa um glitch. É uma forma de corrupção. Você tá na escola, você vai fazer a prova, você cola. É uma forma de corrupção. Então, por conta dessa competitividade,
a gente tem essa situação que é o egoísmo humano. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. Quem falou isso foi o Milton Santos, no livro dele, Por uma Outra Globalização. Ok? Ele escreveu, né, foi publicado em 2003. Tá? Aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo um mapa, né, um mapa mundi. Esse mapa ele não é atualizado, tá? Eu peguei faz alguns dias, né? Mas isso daí é para a gente poder ilustrar como que o processo de pandemia ele foi se alastrando, ele foi fazendo com que pegue todos os países do mundo, né? Então você tem ali, onde está o epicentro do mundo, é onde você tem aquela bolinha maior, tá? 1 por 300 mil, né? 1 por 300 mil é onde está o epicentro dos casos de coronavírus, no caso dos Estados Unidos. Brasil, você pode ver aqui no Brasil, é uma bolinha um pouquinho menor, mas muito próxima daquelas bolinhas que você tem ali na Europa, né? Onde você tem uma quantidade de pessoas infectadas muito maior, né? Onde teve muitas pessoas sendo infectadas. Todos os casos do coronavírus no mundo foi de 4.154.096 pessoas, tá? 4 milhões de pessoas. A gente tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas no mundo. 4 milhões de pessoas foram infectadas. Né? É muita gente. 286 mil pessoas morreram. Tá? E 1.406.317 pessoas conseguiram se safar. Né? No Brasil, esse dado aí foi um dado que eu peguei há pouco tempo, ressaltando novamente, a gente estava aí no número de 9 mil mortos, a gente está batendo agora quase 13 mil mortos aí agora na atualidade. Então quer dizer, tá uma mortalidade aí bem alta, né? 135 casos, está chegando a 180 mil casos de coronavírus no nosso país. Então é um dado que a gente pode perceber que antes, né, quando você falava assim, só estava tendo, o epicentro era em São Paulo, capital de São Paulo, cidade capital, estava lá tendo um monte de gente contaminada com o coronavírus. Aí Diadema não tinha nenhum caso, já teve morte em Diadema de pessoas com coronavírus, tá? Inclusive até um professor, amigo meu que trabalhou como foi o nome do céu? Acho que é o Homero, faleceu recentemente, né, por conta da contaminação do coronavírus. Então, a gente acha que esse vírus ele não vai passar para as outras pessoas. Gente, a gente vive num mundo globalizado. As pessoas vão e vêm rápido, o negócio é muito rápido. Então a gente tem essa situação de contaminação que vai se alastrando. Por isso que os vários países fecharam as suas fronteiras, ninguém entra e ninguém sai, justamente para poder conter o número de pessoas, né? Então não se está viajando, não se está fazendo turismo, não se está fazendo negócios, os negócios estão sendo feitos via internet, pode ser mandado os produtos depois, ou então tem que ter uma logística para poder fazer a entrega desses produtos. Mas tudo isso muito bem pensado, muito bem arquitetado para que não possa carregar mais esse vírus e contaminar mais ainda as pessoas com essa situação, ok? E aí a gente tem também um gráfico onde a gente mostra lá no dia 26 de fevereiro, que foi onde começou a gente ter a divulgação, né, do coronavírus aqui no Brasil. Então, do dia 26 de fevereiro até mais ou menos o dia de 21 de março,
a gente, 21, 27 de março, a gente não tinha os casos, né? Não tinha casos ainda, era caso zero, não tinha quase nada. Quando chegou do dia 27, 30, começou a subir, né? Quando chegou lá no dia 8 de abril, a gente chegou a 20 mil casos, né? Olha como que o negócio é rápido. 2 de abril, você tem lá, não chega nem 10 mil. 8 de abril, 20 mil casos. Quando chega no dia 17 de abril, você chega a 40 mil casos. Aí quando a gente está no dia 11 de maio, do dia 11 de abril até o dia 11 de maio, a gente alcançou já os 160 mil, já quase chegando a 180 mil pessoas, né, contaminados, né, onde você tem os casos que estão divulgados, né? Então, total de casos. Olha que loucura, como que o negócio ele é rápido, né? E a dinâmica da transmissão é também bem rápida, né? Por conta também dessa questão das tecnologias de comunicação, né? O carro, ônibus, metrô, avião, etc. Tá? Onde que eu tirei tudo isso daí? Tá nesses dois sites aí que depois eu vou estar disponibilizando para vocês no Google Classroom, tá? Vou estar disponibilizando para vocês no Google Classroom, tanto o site onde tem essas informações, quanto também o PowerPoint, e também vai estar lá alguns exercícios para ser feitos, não tanto, mas alguns exercícios. Eu já visto que vocês já estão, né, até aqui de exercício que eu tô ligado, tá? Mas mais alguém tem alguma pergunta? Tá contando pontos na transmissão? Oi? Você tá contando pontos, por exemplo? Toda atividade que é feita lá no Classroom, eu dou uma nota. E toda atividade que eu vou colocar lá, essa atividade ela é baseada nisso que foi passado agora. Tá bom, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Oi, professor. Oi, Rayane. Tudo bem? A Rayane. Pode Deixa falar. eu te falar uma coisa. Você não avisou, eu não fazia ideia da sua aula. Oi? Eu não fazia ideia dessa aula, a GG que me contou. Como que você tá avisando? Eu coloquei no aviso no WhatsApp. Eu tinha colocado um aviso no WhatsApp. Ah, então, ó, eu acho que o grupo da nossa sala não tem você. E aí eu também, como não tenho o seu contato. Ah, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu número aqui, tá? Tá bom. Aí eu coloco o número. Vai ser tipo sempre um dia e hora marcada? Aí você pede pra pessoa do grupo lá da sua sala me adicionar no grupo de vocês para que eu possa mandar o comunicado das aulas de vocês. Eu só tenho 3A, 3B, Tá. 3B. A Giovana me mandou o número, aí eu vou colocar aqui no grupo, tá bom? Ah, tá bom. Era só, obrigada. Alguma coisa a mais, galera? Professor, Oi. você vai avisar quando ter aula ou algo assim, ou Sim, lá no grupo? sim. Tem todos os dias aulas ou... Não, Só eu quando você vou avisar? estar fazendo uma aula por semana de geografia, como é das aulas mesmo. Uma aula por semana e baseado no professor sendo dado lá do CMSP. Amanhã, por acaso, tem aula no CMSP de geografia. E aí, baseado nessa aula aí, a gente pode pegar e dar continuidade no que foi falado lá. Tá bom. E os trabalhos que você passou Aquilo lá tá contando nota.
Tá contando o Nato, tu tá contando o Nato, né? É. Tá bom, muito obrigado. Mais alguma coisa, galera? Bom, galera, então é isso. Essa foi uma aula de geografia com a gente falando sobre a globalização e a pandemia do coronavírus, né? Tentando explicar mais ou menos como que é esse processo aí de contaminação a nível global. Gostaria muito de agradecer os alunos aí do terceiro ano do Padre Anchieta, né? Logo vai estar esse vídeo aí para vocês no YouTube e quem não segue no meu canal, segue lá, coloca um joinha e fui. Muito obrigado para vocês e até mais.